Seja bem-vindo de volta, querido aluno do primeiro ano do ensino médio, querida aluna também. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e agora a gente vai resolver o parte 2, volume 3, semana 4 do programa de tutorado de matemática. Se você não assistiu a parte 1, procura esse vídeo aí que é importante que você assista. Essa semana a gente falou de máximo e mínimo de função quadrática e tem uns exercícios muito bacanas e muito importantes para você entender esse assunto. Se você ainda não faz parte das nossas redes sociais, comece a nos seguir. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para nos ajudar a crescer. Um abraço, vamos começar logo depois da vinheta. Até mais! Atividade 5. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O faturamento mensal resultante da venda desses lotes é V de x igual a 3x ao quadrado menos 12x. E o custo mensal de produção é dado por C de x igual a 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Qual é o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter um lucro máximo? Essa é uma questão super importante também dentro da matemática, toda vez que envolve essa ideia de preço de venda, preço de custo e lucro. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, lucro é o preço de venda menos o preço de custo. Eu vou fazer um resuminho aqui, um exemplo que não tem nada a ver com o exercício, mas para que você entenda sempre essa relação. Por que a gente escreve sempre desse jeito? Lucro é venda e custo. Imagina que você está fazendo bombons para vender e você vende cada bombom a R$3. Esse é seu preço de venda. Se você vender 10 bombons, você vai receber R$30. Essa é a ideia. Porém, o que acontece? Para fabricar o bombom, você gasta o chocolate, você gasta o recheio, você gasta o papel da embalagem, você gasta o gás para derreter o chocolate, você gasta geladeira, tem todos os gastos. Então, vamos supor o seguinte, que cada bombom você vendeu por R$3. Mas para fazer esse bombom, gastando chocolate, outros ingredientes, tudo, você gastou R$2. Então, em 10 bombons, para fazer 10 bombons, você gastou R$20. Você não pode gastar os seus R$30 que você recebeu. Você recebeu 30, mas o que você pode gastar, o que é seu mesmo, é R$10 apenas. Esses R$20 aqui você tem que repor, você tem que comprar mais chocolate, mais material. Então, o seu lucro é isso daqui. Esse é o seu lucro. O que você pode gastar aí é R$10. Por que eu estou falando isso? Para você entender a conta que eu fiz. Cada bombom custa R$3. Esse aqui é o seu preço de venda. Então, se você vender 10 bombons, você fez o preço de venda vezes 10. Cada bombom você gastou R$2 para fazer ele. Então, esse aqui é seu preço de custo. Se esse daqui é seu preço de custo, você vendeu 10 bombons, vai ser o 2 vezes 10. Esse aqui vai ser o seu lucro. Ou seja, para eu chegar no lucro, eu tive que calcular o preço de venda, o preço de custo e subtrair, fazer menos ali. Venda menos o custo, que foi o que eu coloquei. É importantíssimo que você grave isso daqui para a sua vida. Eu gosto de fazer exemplos simples, fáceis de fazer a conta, para você entender o raciocínio. Mas ele serve para qualquer situação, com valores, com X, com Y, de várias maneiras. É isso que eu quero que você grave. O lucro é o preço de venda menos o preço de custo. E é isso que ele deu para gente. Só que em vez dele dar 3 e R$2 para facilitar a nossa vida, ele deu essas expressões. Mas a gente vai fazer a mesma coisa. O lucro depende do X. Olha o que ele chamou de X. A quantidade de lotes de produto. É como se fosse a quantidade de bombons. No meu exemplo aqui, é 10. É como se o X estivesse aqui. É o preço de venda. Ele já deu prontinho para gente. 3x ao quadrado menos 12x
menos o preço de custo. Cuidado que o preço de custo é isso tudo. Se é isso tudo, tem que colocar entre parênteses. 5x² menos 40x menos 40. Professor, eu não preciso colocar o preço de venda entre parênteses, não? Pode, mas não é necessário porque não tem sinal antecedendo ali. Então, vai ficar 3x² menos 12x. O fato de ter menos tem que colocar parênteses. O fato de ter parênteses dá trabalho para gente. Porque o parênteses, troca o sinal de quem está dentro. O menos troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Menos com menos, mais 40x. Menos com menos, mais 40. Organiza as contas aí, O 3x² vai juntar com menos 5x². O menos 12x vai juntar com mais 40x. 40 menos 12, 28. E o 40 ficou sozinho ali. Então, essa é a formulinha que representa o lucro. Ele podia ter dado isso direto para a gente, mas ele não quis dar. Pôs a gente para fazer conta. Essa é a formulinha que representa o lucro para a gente. Mas aí, olha o que ele fala. Qual é o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo? Muito cuidado, que aqui é danado para a gente confundir. Ele fala assim, para obter o lucro máximo. Então, virou uma função quadrática, que é o objetivo do nosso volume 3 do PET. O que ele está falando para a gente é o seguinte, quem está aqui é a quantidade de lotes, é o X, quem está aqui é o lucro. Em algum momento, esse lucro vai ser máximo. Dinheiro, lucro é dinheiro. Ele vai ter que vender alguns lotes para que o lucro seja máximo. Se ele te perguntar, e aí você sempre tem que estar atento, porque não tem como a gente decorar isso. Se ele te perguntar quantos lotes eu tenho que vender para que o lucro seja máximo, você vai calcular o X do vértice. Se ele te perguntar qual é o lucro máximo, você vai responder em dinheiro, 5 mil, 10 mil, 20 mil reais. Se ele te perguntar o lucro máximo, é o Y do vértice. Volta lá e lê a pergunta com cuidado. Qual é o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo? Ele não está perguntando qual é o lucro máximo, quanto de dinheiro que ele vai ganhar. Ele está perguntando o número de lotes. Se ele está perguntando o número de lotes, ele quer que a gente calcule o X do vértice. X do vértice menos B sobre 2A. A gente vai pegar o B aqui, 28 sobre 2 vezes o A, que é menos 2. Vai ficar menos 28 dividido por menos 4. Menos com menos mais, 28 com 4, 7. Então, 7 lotes, essa é a alternativa certa. Essa parte aqui, gente, não faz parte do exercício, pode cortar aí. Coloquei só para você entender. Mas é importante que você faça todo o resto que eu fiz aqui. É até legal fazer esse desenho, apesar de que o meu desenho fica feinho, a gente não sabe quem é o X1 e quem é o X2, mas ajuda a raciocinar. A atividade 6, lá no PET, ela está resolvida, então não vou resolver novamente. Vamos para a atividade 7, que é a última desse volume. Também uma questão do Enem. Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço retangular para shows e eventos, conforme a figura. A área para o público será cercada com 2 tipos de materiais. Nos lados paralelos ao palco, será usada uma tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do metro linear é R$20. Nos outros 2 lados, será usada uma tela do tipo B, comum, cujo metro linear custa R$5. A empresa dispõe de R$5.000 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que obtenha a maior área possível para o público. A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é. Esse é um tipo de exercício bem comum nesse sentido de áreas, mas aqui uma questãozinha do Enem que ele trouxe umas ideias diferentes. Vamos entender algumas coisas. O palco está aqui, está fora da área que vai ser cercada ali. Lados paralelos ao palco, esses aqui. Paralelos são os que não se encontram. Então, o palco está aqui, se eu imaginar isso como uma reta, esse lado e esse lado nunca vai esbarrar lá no palco. Então, isso daqui são os lados paralelos.
Aqui ele vai gastar um pouquinho, ele vai comprar uma tela mais forte, que custa R$20 o metro. Então, 20 e 20. Para os lados não paralelos, que são esses daqui, ó, esse e esse, ele não precisa de uma tela tão forte. Ele pode comprar uma tela comum, que é mais barata, R$5. É isso que ele está falando para gente. Ele pode construir, aí ele fala assim, ó, ele quer saber qual é a área. Mas ele pode construir isso aqui de uma maneira assim, ó, vou exagerar nos desenhos, mas só para você entender. Ele pode construir um palco mais assim, ó, uma área mais desse tipo, aqui com o X mais alongado e o Y menor, ou ele pode fazer uma área assim, estou exagerando aqui, mas só para você entender as ideias. Ou ele pode fazer uma área super quadradinha, isso daí é o que ele quer, que ele pede pra gente, ó. A empresa dispõe de R$5.000 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que obtenha a maior área possível. Olha o que é a área, ó, vou mudar lá para o slide. A área é base vezes altura. Então, quando a gente pede para calcular uma área, a área daquele terreno ali é fazer x vezes y. Não tem segredo, não. É fazer isso. Porém, ele quer que a gente construa, que a gente coloque essa tela. Vamos entender aqui agora, vou apagar um pouquinho, ficou muito rabiscado, mas vamos entender agora como que a gente vai montar isso, ó. Para esses lados paralelos ao palco, aqui vale x metros. Imagina que fosse 2 metros. Cada metro custa R$20, eu ia fazer 20 vezes 2. Como não é 2, é x, eu vou fazer 20x. Esse lado aqui é a mesma coisa, 20x, é um retângulo. Aqui vale y metros. Vamos supor que fosse 5 metros. Cada metro custa R$5, você ia fazer 5 vezes 5. Só que eu não sei que é 5. Então, eu vou fazer 5y para o lado de cá, 5y. Quanto que ele vai gastar de tela? Ó, 20x mais 5y mais 20x mais 5y. Isso é a quantidade de tela que ele tem que comprar. Ele pode gastar R$5.000. Então, é isso que a gente vai representar aqui, ó. 20x mais 5y mais 20x mais 5y é cercar tudo, é toda a volta ali daquela área que ele quer construir. Em dinheiro, isso dá R$5.000. Vou juntar o que dá para juntar, ó. 40x mais 10y igual a 5.000. Observa que dá para dividir tudo por 10. A conta fica mais fácil quando eu divido tudo por 10. Ó, 40 dividido por 10, 4, repete o x. 10 dividido por 10, 1, repete o y, nem precisa colocar esse 1 aqui. 5.000 dividido por 10, é só cortar um zero, 500. Vou melhorar mais um pouquinho, ó. O y eu vou chamar de 500 menos 4x. Quando eu fiz isso, olha o que significa essa área. Eu vou deixar a área, antes ela estava assim, ó, x vezes y. Ficar com duas letras nunca é vantagem. Eu vou trocar o y. No lugar do y, eu vou colocar o 500 menos 4x. Faz a distributiva, 500x menos 4x ao quadrado. A bonitinha aparecendo aqui, ó, função quadrática. Eu vou só organizar que eu gosto de colocar o x ao quadrado primeiro. Mas é só mania, não faz diferença não. Menos 4x ao quadrado mais 500x. Essa é a área. Vou voltar lá na pergunta dele agora. Ele está perguntando assim, ó. A empresa dispõe de R$5.000 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que obtenha a maior área possível. A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar. Observa que ele não está perguntando qual é a área possível, a maior área possível. Ele está perguntando quanto de tela que ele tem que comprar para que a área seja a maior possível. Então, novamente, ó, é como se fosse assim. Se virou função quadrática, se o a é negativo, é essa coisa. O x representa a quantidade de tela. O y representa a área. Ele não está perguntando para a gente qual é a maior área. Se ele estivesse perguntando qual é a maior área, y do vértice. Mas ele está perguntando quanto de tela que ele tem que comprar para que a área seja a maior possível. Se ele está perguntando quanto de tela que tem que comprar, é o x do vértice. Menos b
sobre 2A. Vou olhar aqui, ó, o B 500. Então, menos 500 sobre 2 vezes A, que é menos 4. Isso vai dar 500 dividido por 8, que não dá um valorzinho exato, mas a gente chega aqui em 62,5. Vou voltar lá para o meu desenho agora, ó. O x vale 62,5. É isso que a gente achou aqui, ó. 62,5. Cuidado que o Enem foi muito cretino aqui, ó, e colocou 62,5 como opção. O que a gente vai ter aqui? Ele quer saber quanto de tela barata e quanto de tela cara ele vai ter que comprar. Por que eu falei que ele foi muito maldoso com a gente? Porque ele vai gastar 62,5 aqui, mas ele vai gastar 62,5 aqui. Quando eu faço 62,5 com 62,5, deu 125, que é a resposta certa. Mas eu vou voltar ali só para a gente achar o y. Ó. Eu achei que o x é igual a 62,5. Olha quanto que vale o y. Ficou perdido na nossa conta lá atrás. Ó. O y vai ser 500 menos 4x. Se o x vale 62,5, a gente pode substituir aqui. Então, o y vai ser 500. 4 vezes 62,5 dá 250. 500 menos 250, 250. Ou seja, quais vão ser as dimensões dessa área aqui para o público? 62,5 de base por 250 de altura, ou 62,5 de comprimento por 250 de largura. Isso não faz diferença na nomenclatura, não. Quem é o tipo A? Ó, o tipo A é a cara. Eu vou gastar 62,5 mais 62,5. Então, 62,5 vezes 2, que é o 125. E quem que é o tipo B? O tipo B é o mais baratinho, é a lateral aqui. Vão ser 250 de um lado e 250 de outro. 250 vezes 250, 500. Então, a alternativa certa é a alternativa D. Não é uma questão fácil, eu achei uma questão com pegadinha mesmo, é uma questão trabalhosa, mas é uma ótima questão para a gente treinar a função quadrática. Com isso, a gente finaliza o volume 3 do PET do primeiro ano do ensino médio. Essa semana está muito boa, essas atividades são difíceis, mas são importantes para você aprender bem, para você entender a função quadrática, para você que tem o interesse de fazer algum concurso, algum vestibular, Enem, concurso militar. Essa semana 4 está excelente para você estudar, para você se aperfeiçoar. É muito importante. Não é simples, eu sei que você precisa preencher seu PET, mas faz com carinho, faz com cuidado, faz tentando entender esse conteúdo, que faz muita diferença. Não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais, professora Eleonora Azevedo, para ajudar o meu canal a crescer e para a gente continuar fazendo materiais aí de qualidade. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.